O mundo da bola é marcado por várias e várias voltas que dá, e você precisa estar muito atento para tudo o que acontece. Não adianta somente ficar a par de algumas informações se você não souber de todas. Por isso não perca o prumo e vamos em busca de acompanhar todas as notícias que circularam no mundo da bola. Antes de tudo, é claro, deixa seu like, se inscreva no canal e vamos em busca de novas informações. Real Madrid apresenta Bellingham e vestirá a camisa 5 que foi de Zidane. Meia inglês participa de evento no Santiago Bernabéu ao lado do presidente Florentino Pérez e fala pela primeira vez como atleta do clube. Principal reforço do Real Madrid para a temporada 22-23 até o momento, Jude Bellingham foi apresentado oficialmente pelo clube nesta quinta-feira. O meia inglês falou pela primeira vez como atleta da equipe ao lado do presidente Florentino Pérez e recebeu a camisa com seu nome e número. Ele utilizará o número 5, que foi de Zinedine Zidane. Depois de passar por exames médicos, Bellingham rumou para o Santiago Bernabéu para o evento oficial de apresentação e deu as primeiras declarações após a contratação. Queria agradecer a todos que estão aqui no dia mais importante da minha vida, no primeiro dia do maior clube do mundo, comentou o jogador. O presidente Florentino Pérez abriu o evento fazendo elogios ao jogador de 19 anos, lembrando que Bellingham foi eleito o melhor jogador da última Bundesliga e também um dos destaques da Euro 2020. O contrato de Bellingham com o clube espanhol vai até junho de 2029, válido por 6 temporadas. A transferência tem valor de 103 milhões de euros, aproximadamente 543 milhões. Os merengues ainda podem pagar bônus que chegariam a 30% do valor oficial da transferência. No Real Madrid, Bellingham representa a sequência de uma estratégia de contratar jovens talentos. Nas últimas temporadas, o clube teve sucesso com nomes como Vinícius Júnior, Rodrigo, Federico Valverde. O novo contratado também é sucessão natural dos experientes Luka Modric e Toni Kroos. Bellingham era um dos atletas mais cobiçados do mercado para a janela do verão europeu, com interesse de clubes como Liverpool e Chelsea, além do Real Madrid. Entretanto, teria pesado a favor do clube espanhol a vontade do atleta de defender o Real, e por isso Bellingham já havia chegado a um acordo com o time merengue há algumas semanas, segundo a imprensa local. Valência exige retratação de Rodrigo por dizer que o estádio inteiro chamou Vini Júnior de mono. O clube espanhol se considera injustamente estigmatizado pelo episódio de racismo contra Vini Júnior. Rodrigo diz nas redes sociais que não se referiu a toda a torcida. A direção do Valência emitiu um comunicado oficial na quinta-feira, exigindo que o atacante Rodrigo se retrate após dizer que o estádio inteiro chamou Vinícius Júnior de primata, aquele animal que você conhece, no polêmico jogo contra o Real Madrid, em que o brasileiro sofreu ofensas racistas da torcida no estádio Mestalla. Também nessa quinta, Rodrigo disse nas redes sociais que não se referiu a toda a torcida do Valência. O episódio desencadeou uma onda de protestos no futebol mundial contra a discriminação e elevou Vini Júnior ao papel de liderança antirracista no esporte. Para chamar a atenção para a causa, a seleção brasileira jogará o primeiro tempo do amistoso contra a Guiné neste sábado às 4h30 de Brasília, em Barcelona, com uma camisa preta. Perguntado sobre o episódio de racismo sofrido por Vini, Rodrigo disse que não considera a Espanha um país racista, mas confirmou ter testemunhado as ofensas vividas pelo colega no Mestalla. Muita gente fica falando que a Espanha é racista. Eu vivo aqui e acredito que a Espanha não seja um país assim. Eu acho que o racismo está no mundo inteiro e pode ter pessoas aqui que sejam racistas, mas a Espanha em si não é totalmente. Mas claro, eu estava ali dentro de campo e eu vi o estádio inteiro gritando mono. Eu acompanhei ali de perto. Como eu falei, também acontece comigo. Eu sou negro também, assim como o Vini. Na nota, o Valência considerou as declarações de Rodrigo como graves mentiras e ameaçou tomar medidas legais contra o jogador brasileiro caso não haja retratação pública. Tais declarações são graves mentiras que contribuem para estigmatizar de forma totalmente injusta uma massa de torcedores exemplar como a do Valência. Assim como seu treinador Carlo Ancelotti, que retificou as palavras depois do jogo, pedimos a Rodrigo Góes que também retifique essas falsidades. Diz aí um trecho do comunicado. Mbappé reforça a permanência no PSG agora nessa temporada. Minha única opção. Atacante francês se diz pronto para se reapresentar ao PSG, cumprindo o último ano de contrato. Mbappé voltou a garantir que vai continuar no Paris Saint-Germain ao menos nesta temporada. Embora concentrado com a seleção francesa para o jogo contra a Gibraltar pelas eliminatórias da Eurocopa, o atacante foi novamente perguntado sobre sua situação no PSG e reforçou que vai cumprir o último ano de contrato com o clube francês. O Real Madrid e outras equipes possuem muito interesse no jogador. Já respondi a essa pergunta e o objetivo é permanecer no PSG na próxima temporada. É minha única opção no momento e eu estou pronto para voltar na reapresentação. Nessa quinta-feira, a rádio francesa RMC Sport informou que Mbappé vai continuar no PSG até o términozinho do contrato, que vence em 2024 e inclusive estaria negociando com o clube a realização de um documentário sobre seu último ano em Paris. Ele tinha a possibilidade de estender o contrato com o PSG até 2025, mas formalizou o desejo de não ativar a cláusula de renovação a que tinha direito. O destino de Mbappé é um dos principais assuntos do futebol em relação à próxima janela de transferências. De acordo com a RMC Sports também, o PSG
avalia a possibilidade de vender o jogador para não perdê-lo de graça em 2024. E agora, por sua vez, uma das equipes que mais ganha força é justamente o Manchester City. A equipe inglesa acabou de conseguir uma incrível tríplice coroa, com o clube fazendo história de uma maneira até inesperada. O clube, que já é altamente bilionário, conseguiu ainda mais mundos e fundos, além, é claro, do crédito do Sheik, para poder comprar quem bem entender e quiser. Afinal de contas, nos últimos dias, o PSG acabou declarando um ultimato a Mbappé: ou ele renovaria o seu contrato, ou ele realmente seria vendido nesse verão. Mbappé, que poderia ser vendido nessa próxima janela a um preço de 185 milhões de euros, poderia simplesmente ser reinserido numa troca com o jogador Bernardo Silva, que está muito interessado em sair do Citizens. Afinal de contas, ganhou tudo e quer uma projeção em uma nova equipe. Com isso, uma troca poderia acontecer com um descontaço em relação a Mbappé, e muito por conta também que o Real Madrid não se esqueceu de suas prioridades e também está de olho no atacante possante para continuar o seu andamento de trabalhos. Afinal de contas, o Real Madrid conhece o preço que deve pagar por Haaland em 2025. Centroavante está na mira do radar do clube espanhol para os próximos anos. O Real Madrid deverá pagar cerca de 175 milhões de euros, aproximadamente 970 milhões de reais, ao Manchester City caso queira contratar Erling Haaland em 2025, segundo o Mundo Deportivo. O vínculo do centroavante foi prolongado quando o Pep Guardiola renovou seu contrato com os ingleses. Anteriormente, o jogador havia uma cláusula de rescisão contratual para deixar os Sky Blues em 2024, avaliada em 200 milhões de euros, aproximadamente 1,1 bilhão de reais. Com isso, o Man City possui segurança em contar com seu artilheiro pelas duas próximas temporadas, embora uma renovação até 2027 tenha sido rejeitada pelo norueguês. Maior artilheiro em uma edição da Champions League, com 35 gols marcados em 33 partidas disputadas na temporada, Haaland vem impressionando o mundo do futebol. Caso o atacante siga mantendo esse desempenho avaliado e aliado com números expressivos, o Real Madrid não mediria esforços em pagar o valor necessário pelo substituto do Karim Benzema. A existência de uma cláusula de saída de Haaland em 2025 não é um problema para os espanhóis, que enxergam Kylian Mbappé como uma prioridade máxima nas próximas janelas de transferência. No mundo ideal, Florentino Pérez planeja a montagem de uma nova geração dos galácticos do Real Madrid. Valores atualizados. Se liga só agora nos 20 jogadores mais caros do futebol. Isso, claro, agora. O site Transfermarkt, especializado em cifras do mundo da bola, atualizou na última terça-feira 13 a lista com os jogadores mais valiosos do mundo no momento. O top 10 ficou com Pedro, Phil Foden, Bukayo Saka, Jamal Musiala, Victor Osimhen, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Erling Haaland e Kylian Mbappé. De fato, é uma lista bem fidedigna e coerente com aquilo já esperado nos últimos anos, principalmente em relação a grandes joias e estrelas que vêm se destacando no mundo da bola. Fiquei até sem palavras com o salário que o Al Hilal ofereceu para o Neymar. A expectativa é que o brasileiro esteja ao menos recuperado para a pré-temporada do PSG, mas seu futuro é incerto no clube francês. Conforme noticiou o jornalista Caio Chiozzi do site Portal dos Times, o Al Hilal definiu um novo alvo para a próxima janela. Depois da tentativa de contratar o Messi, os árabes querem um brasileiro Neymar. O atacante tem contrato com o PSG até junho de 2027, mas os franceses estão dispostos a negociar. De acordo com a CBS Sports, representantes do Al Hilal já chegaram em Paris imediatamente para negociar a contratação do craque brasileiro. A diretoria do Paris vai abrir conversas nos próximos dias. Os árabes pretendem oferecer 45 milhões de euros para tirá-lo do clube francês como quantia mínima, já que Neymar ainda está sob contrato. A proposta inclui um salário de 200 milhões de euros, pouco mais de 1 bilhão de reais por temporada. Segundo o próprio Portal dos Times, o valor é metade do que o Al Hilal ofereceu para Messi, que optou por fechar com o Inter Miami da Major League Soccer. Neymar teve sua temporada atrapalhada por uma lesão no tornozelo, o que fez ele ficar de fora de quase metade dos jogos. Mesmo assim, teve bons números com o PSG: 29 jogos, 12 gols e 16 assistências. A expectativa é que o brasileiro seja recuperado para a pré-temporada, mas seu futuro é incerto no clube. Além do Al Hilal, outras equipes já demonstraram interesse e estão em busca. O milionário Sheik já, inclusive, vai ficar cheio da grana. Real do Qatar está muito perto de um acordo com a família Glazer, proprietária do Manchester United, para a compra do clube inglês. Segundo o jornal Al Watan, o anúncio oficial da aquisição deve sair nas próximas semanas, em uma reviravolta no caso, já que a imprensa da Inglaterra apontava que Jim Ratcliffe, atual dono do Nice da França e acionista da Mercedes da Fórmula 1, estava mais próximo de comprar a equipe. Já assim, é o primeiro filho do Sheik Hamad bin Khalifa Al Thani com a Sheikha Moza. Em 2013, ele abriu mão de sua posição como príncipe herdeiro e desde então trabalha nas organizações da família. Quanto o Sheik Al Thani deve pagar pelo Manchester United? Segundo o jornal inglês Mirror, o bilionário fez uma oferta de 9 milhões de libras, aproximadamente 37
bilhões de reais pelo time de Old Trafford. A disputa entre os Al-Thani e de Radcliffe teria até feito com que o Sheikh desse um ultimato, obrigando os Glazers a dar uma resposta rápida. Isso faz com que a oferta até então anunciada do Manchester United pelo Neymar, que seria aproximadamente 130 milhões de euros, volte a ficar de pé. Afinal de contas, uma das promessas do Sheikh seria a contratação de nomes badalados, e o nome do brasileiro Neymar certamente estaria na lista. Newcastle volta a colocar Gabigol no radar e pode fazer uma grande proposta. Gabigol em 2022 foi um dos grandes alvos da Europa em toda a janela de transferências. De acordo com o jornal Chronicle Live, o Newcastle segue com o centroavante do Flamengo em seu radar. O clube busca formar um time sonhando brigar agora por título e, claro, uma boa base para enfrentar a UEFA Champions League. A possibilidade de uma proposta ser enviada ao Flamengo é real, mas as prioridades ainda são a manutenção do jogador Dominic Calvert-Lewin. Ainda segundo a publicação, Gabi sonha em retornar ao futebol europeu e aceitaria uma possível saída para a Premier League. No entanto, precisaria ser um projeto irrecusável. Newcastle já cogitou um empréstimo com opção de compra estabelecida em 17 milhões de libras, cerca de 109 milhões de reais, mas o Flamengo já descartou completamente essa possibilidade. Ainda que Gabigol seja um dos alvos, a possibilidade de avançar nas negociações por ele se dá apenas em uma situação em que o jogador Calvert-Lewin saia do clube. Gabriel Barbosa seria um dos nomes cogitados ao lado do meio-campista Barella, da Inter de Milão. Enquanto isso, o ex-camisa 9 e agora camisa 10 segue sendo um nome fundamental para o Flamengo na temporada. E apesar com desníveis técnicos, continua sendo um grande ídolo em terras rubro-negras. Temos um jogador brasileiro muito promissor próximo do Barça. O jornal espanhol fala em acerto do Barcelona com Vitor Roque por cerca de 40 milhões de euros. A publicação destaca que a anúncio oficial depende apenas de adequação do Barça ao fair play financeiro da Liga Espanhola. O jornal espanhol AS da Espanha publicou na terça-feira que o Barcelona acertou a contratação do atacante Vitor Roque do Atlético. Segundo a publicação, a negociação gira em torno de 40 milhões de euros, ou seja, 209 milhões de reais na cotação atual. O contrato, ainda de acordo com o jornal, será válido por 5 temporadas. O AS informa também que o anúncio oficial só deverá ocorrer após o Barcelona conseguir uma margem salarial dentro do fair play financeiro da Liga Espanhola para inscrever o jogador. Para isso, o Barça precisaria de pelo menos 3 saídas no elenco. Ao GE, a diretoria do Atlético e o staff de Vitor Roque admitiram o interesse do Barcelona, mas negaram qualquer proposta ainda oficial ou definição nas negociações. Internamente, o Atlético já aguarda propostas com a abertura da janela e trabalha com um valor mínimo de 40 milhões de euros. Outras ofertas abaixo dessa quantia foram recusadas pelo clube. Outro ponto destacado pelo AS é que o brasileiro e ex-meia Deco, atual diretor esportivo do Barcelona, foi o responsável por conseguir encaminhar o acerto com o Vitor Roque. Na última semana, o técnico Xavi Hernandez admitiu em entrevista ao canal He-Hunters que o Barça seguia observando o Vitor Roque de perto, mas que uma possível investida dependeria das finanças do clube. O interesse do Barça em Vitor Roque veio à tona no fim do ano passado e ganhou força no começo desse ano, após o atacante se destacar na disputa do Sul-Americano Sub-20, no qual o Brasil saiu campeão e o jovem foi o artilheiro. Os catalães, porém, não são os únicos interessados no atleta de 18 anos, que também estaria no alvo de equipes da Premier League e do PSG. Maior contratação da história do Atlético, Vitor Roque tem 25 jogos pelo clube na atual temporada, com 10 gols marcados. Em 2022, ele chegou a concorrer como o melhor jogador da Libertadores na campanha do vice-campeonato. Richarlison é ousado e diz que a camisa 9 da seleção brasileira tem dono, é minha. O atacante também relembrou a última Copa do Mundo e comentou sobre o interesse da CBF em Ancelotti. Em coletiva de imprensa realizada na quarta 14 agora na Espanha, antes dos amistosos contra Guiné e Senegal, Richarlison falou sobre sua atual fase e afirmou ser o dono da camisa 9 da seleção brasileira. A camisa 9 já é minha, não tenho que ficar escolhendo. Fiz uma boa Copa do Mundo mesmo não tendo o título e acho que aqui na seleção todo mundo sabe que eu sou o homem gol. Não tenho que ficar escolhendo, a 9 é minha. Em outra resposta, Richarlison comentou sobre a possibilidade do Ancelotti assumir a seleção que em tese já foi descartada. Se vier, vai ajudar muito. A gente vai brigar por todos os títulos. O atacante falou sobre o relacionamento com o treinador italiano que comandou o Everton entre 2019 e 2021. Ele me ajudou muito no Everton. Eu me sentia um fenômeno na mão dele, fazia gols sem parar. Virei parceiro dele. Todo final de jogo ele me levava pra casa do carro. Eu me sentia como filho dele. É um cara sensacional. Richarlison, vale lembrar, não fez uma boa temporada no Tottenham. O camisa 9 marcou apenas um gol em 27 jogos em sua primeira Premier League pelos Spurs. Pode ser que o certo careca entre no radar da seleção brasileira. Guardiola prepara a saída do Manchester City e vai avaliar a possibilidade de assumir seleções. Pep Guardiola não espera assinar um novo contrato com o City quando seu atual vínculo terminar em 2025, segundo fontes disseram ao ESPN. Após ganhar a Champions League, meio que ele já zerou tudo nos Citizens e conseguiu basicamente tudo que queria. O treinador ainda não tomou uma decisão sobre o seu futuro, mas está inclinado a encerrar
encerrar sua passagem pelo Etihad Stadium após mais 2 temporadas. Fontes disseram à ESPN que o técnico de 52 anos poderia tentar um posto em uma seleção, já tendo sido ligado a Brasil e Estados Unidos. Guardiola assinou um novo contrato com o City em novembro após viajar para Abu Dhabi durante a pausa para a Copa do Mundo. O ex-treinador de Barcelona e Bayern de Munique rejeitou sugestões de que poderia deixar o clube inglês após conquistar a tríplice coroa, garantindo aos torcedores do City em maio que ele estará no comando do time para o início da próxima temporada. Mas fontes já disseram à ESPN que Guardiola já ficou no clube por mais tempo do que imaginava quando assumiu em 2016 e tem dúvidas se vai querer realmente negociar um novo contrato. A próxima temporada será a 8ª dele no comando do City, tendo passado apenas 4 anos no comando do Barcelona e 3 anos como técnico do Bayern. O City, segundo fontes, não perdeu a esperança de que Guardiola pode decidir ficar por mais tempo, mas respeitará sua decisão se o treinador quiser sair. Pep Guardiola conquistou 12 grandes troféus no comando do City, incluindo 5 títulos da Premier League e agora um da Champions League. O treinador levou o time à tríplice coroa inédita. O treinador levou o time à tríplice conquista dentro da Inglaterra em 2019 e agora comandou o time na histórica campanha de títulos da Premier League, Copa da Inglaterra e Champions League, igualando o feito alcançado apenas pelo Manchester United em 1999 entre clubes ingleses. A vitória do City por 1-0 sobre a Inter de Milão em Istambul permitiu Guardiola erguer seu primeiro troféu da Champions desde 2011 com o Barcelona. É uma pergunta até meio clichê e eu acho que todo mundo sabe a resposta. Você aceitaria Guardiola treinando a seleção brasileira e acha que sim, ele terá condições de treinar o Scratch Canarinho? Ufa, são tantas notícias, hein? Mas e aí, qual delas é a mais impactante? Não esquece de vir aqui nos comentários me contar. Obrigado por chegar em mais um vídeo, tamo junto demais e vamos em busca de sempre mais. Até o próximo vídeo.